Quem tem razão? Olá, e começa agora o Quem Tem Razão. O assunto do debate de hoje é a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. A pauta que gerou polêmica entre os parlamentares foi aprovada na última quarta-feira na Câmara. E agora o texto segue para a sanção, para a análise do Senado. E nós recebemos agora o deputado federal Darcy de Matos, pelo PSD de Santa Catarina, e também o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Deputado Darcy, eu pergunto ao senhor, como é que o senhor recebe essa possibilidade da privatização da Eletrobras, algo que já está sendo... Houve tentativas até em outros governos, e qual que é a opinião do senhor em relação à privatização da Eletrobras? A minha saudação a todos. Quero saudar o deputado Bira do Pindaré, que é um deputado combativo no Parlamento Brasileiro, a todos que nos acompanham nesse momento. Na verdade, nós estamos, a MP autorizou a abertura do capital da Eletrobras, porque o país tinha 51% a União e passa a ter 45% dos direito a voto. Então, aí reside uma briga, uma divergência ideológica, né? Eu sou um deputado liberal. A presidência da República, o ministro Paulo Guedes, nós somos liberais, portanto nós entendemos que temos que defender um Estado mínimo, ou seja, eu entendo essencialmente, ideologicamente, de que o Estado, a União, tem que cuidar da educação, da saúde e da segurança, e que não há razão de nós termos empresas estatais, muitas delas dando prejuízo e muitas delas foram fonte de corrupção há alguns anos. Então, essa abertura, essa autorização para a privatização é fundamental. Por quê? Porque eu posso dar aqui alguns dados. Primeiro, nos últimos anos, a capacidade de investimento da Eletrobras caiu muito. 2011 era 36%, 2019 30%, e a projeção para 2029 é de 23%. E em virtude dessa perda de capacidade, muitas obras como linhas de transmissões fundamentais para o Brasil paralisaram, e isso significa que a Eletrobras precisaria de investimento de mais de 12 bilhões para que ela pudesse se manter competitiva no mercado. E a União, o Estado, não tem recursos. Nós temos 19 bilhões para investimento no orçamento de 2020. Então, esses recursos têm que ser investidos em áreas essenciais. E a ideia de que o setor elétrico, com a abertura, se capitalize para se manter competitiva no mercado, no meu entendimento, é fundamental. Por isso, votei favorável, né, e nós conseguimos ganhar por ampla margem de voto a conversão da MP em lei. Deputado Bira do Pindaré, como é que o senhor avalia essa situação, a privatização da Eletrobras? Antes de mais nada, eu quero cumprimentar o Darcy, deputado Darcy de Matos, e dizer o seguinte, que, na verdade, é mais uma vez que se aproveita de um momento trágico do Brasil, em razão da pandemia, para passar a boiada. O que nós estamos vendo na prática é um exercício permanente, né, de rolo compressor, para implantar medidas que não deveriam ser discutidas nesse momento, porque a prioridade nesse momento é o enfrentamento à pandemia. Então, a privatização jamais poderia ser aprovada por medida provisória. Você teria que ter um amplo debate, não só na Câmara, mas com a sociedade também, porque esse debate da privatização da Eletrobras não interessa somente aos parlamentares, interessa ao conjunto da sociedade, porque nós estamos falando da empresa, da maior empresa de energia elétrica da América Latina. Nós estamos falando da sexta empresa mais lucrativa do Brasil. Então, aqui não se está falando de empresa que tenha prejuízo. E em relação aos liberais, eu queria dizer, inclusive, que os Estados Unidos da América, o país mais liberal do mundo, mantém o seu setor elétrico sob controle público. Inclusive, quem controla o setor elétrico nos Estados Unidos é o Exército. Tamanha importância que os Estados Unidos dá para esse setor, porque a questão do setor elétrico ela é estratégica para o Brasil e para a soberania do país. Todos os países do mundo desejam isso e mantêm dessa forma.
No Canadá é assim, na Rússia é assim, na China, na França, até os países que privatizaram, como por exemplo a Alemanha, o Reino Unido, eles voltaram atrás, reestatizaram as suas empresas no setor elétrico, porque é um setor estratégico, e entregar isso para a iniciativa privada é um risco para a economia brasileira, é um risco para o desenvolvimento social no Brasil e é um risco, inclusive, para a competição no setor, porque nós vamos perder competitividade, além do que vamos ter aumento na conta de energia. O povo vai pagar mais caro pela energia elétrica. Quem está falando isso não sou eu, parlamentar. Quem fala isso é a ANEEL, a agência que controla e regula o setor. Portanto, é muito grave o que nós estamos assistindo e, lamentavelmente, sendo decidido assim da maneira mais assodada possível. Deputado Darcy de Matos, como é que o senhor avalia esse risco estratégico para o país em relação à energia e também esse dado que o deputado Bira apresenta, a possibilidade que a ANEEL já identificou do aumento em relação aos custos para os consumidores? Primeiro, essa afirmação, com todo respeito ao deputado, de que a aprovação da conversão da SMP em lei significa nós autorizarmos o aumento da fatura de energia, ela não tem fundamento nenhum. Isso não é verdade. Quer dizer, eu já dei alguns dados aqui, vou dar demais dados que demonstram a perda de competitividade da Eletrobras. Todos sabem que essas empresas estatais, quem indica os seus diretores, seu presidente da Eletrobras e das subsidiárias, são os partidos políticos. E costumeiramente são os amigos políticos, nem sempre é avaliado a competência, o conhecimento na área. Portanto, é aquele toma lá, dá cá. Então eu quero, primeiro, dizer que em 2011 a participação da Eletrobras no segmento de energia era 36%, em 2019 30%, quer dizer, a nossa participação vem caindo significativamente. Outro dado importante, nos últimos leilões de 2016 a 2019, no Brasil, a Eletrobras não participou de nenhum, quer dizer, não conseguiu comprar nenhum lote, não participou, ou seja, por não ter autorização da ANEEL ou por falta de recursos. Quer dizer, então a empresa ela não tinha condição financeira de se manter competitiva no mercado. Mais um dado importante, em 2018 a empresa teve um lucro de 12,7 bilhões de reais, tá certo? Já em 2017 ela teve um prejuízo de 3,9 bilhões. Então, em todo o governo da oposição, ela vem dando prejuízo. 2018 foi no governo Temer, quando foi nomeado um diretor que começou o saneamento da empresa. E agora, no nosso governo, a empresa vem tendo uma boa performance. Essas informações, elas são fundamentais para que a gente possa analisar o contexto. Portanto, a gente sabe que na Eletrobras e nessas estatais tem uma série de exageros com salários, enquanto um engenheiro, por exemplo, das maiores empresas de energia do mundo, a VEG, ganha 10 mil reais, pergunto quanto ganha um engenheiro na Eletrobras. Ganha um teto, ganha 33 mil. E tem alguns aposentados com valor acima do teto. Quer dizer, isso não cabe mais no Estado brasileiro. Quer dizer, por isso é que nós tocamos a reforma da Previdência, estamos tocando a reforma administrativa, da qual eu tenho a honra de ser o relator, porque nós temos que adequar o poder público aos novos tempos, a eficiência, para oferecer qualidade de vida e oportunidade a toda a população brasileira. Portanto, é isso que nos levou a converter a MP em lei, e nós ganhamos por ampla maioria na votação na Câmara. Por quê? Porque majoritariamente os deputados que querem as reformas, e já fizemos muitas delas nesses 2 anos e meio, inclusive nesse ano sob a liderança do presidente Lira, com a participação da maioria dos deputados. Então a gente respeita a oposição, o deputado Bira do Pindaré é um deputado combativo, a oposição ela tem o seu papel fundamental, mas nesse momento nós, liberais, somos majoritários e fomos eleitos para fazer as reformas que o Brasil precisa e merece. Deputado Bira do Pindaré, como é que o senhor avalia essas declarações, né, do deputado
falando a respeito da falta de capacidade justamente da Eletrobras. Subsidiárias foram vendidas no passado, leilões, a energia também era considerada mais cara no Norte e Nordeste, e também esse loteamento político das estatais. Como é que o senhor avalia essas declarações? Olha, primeiro que não se justifica essa questão da falta de capacidade de investimento, considerando que nós estamos falando da empresa que é responsável por 30% de toda a energia gerada no Brasil. Além disso, ela tem a metade, né, das transmissões e a metade dos reservatórios de água. É uma empresa poderosíssima e ela rendeu para os cofres públicos, nos últimos 20 anos, 20 bilhões só de dividendos. Eu não estou falando de lucro, estou falando de dividendos para o país. Portanto, não se justifica esse argumento de falta de capacidade de investimento. Se não há investimento, é por uma deliberação de quem governa, de quem dirige a nação. E não investem exatamente para precarizar a empresa e justificar a privatização. Então, para mim, isso aí não faz o menor sentido. E essa questão do loteamento político de empresas, primeiro dizer o seguinte, essas empresas, aqui nós estamos falando do sistema Eletrobras. Dentro disso está a Eletronorte, está a Chesf, está a Furnas, estão várias empresas. É um grupo de empresas públicas que atuam em todo o país. E essas empresas contratam seus funcionários mediante concurso público. O que ele fala de loteamento é uma meia dúzia de pessoas que são indicadas por cargo de confiança. Inclusive, agora na gestão do governo Bolsonaro, foi indicado a esposa do líder do governo na Câmara, foi indicado para Furnas. Vai ganhar esses horrores de dinheiro que ele acabou de falar aí. Então, isso faz parte, se quisesse discutir, poderíamos discutir. Se é para reformar isso, acho aceitável o debate, mas isso não justifica a privatização, né? Então, e ademais, o setor privado, as empresas privadas não são, assim, nenhuma referência de santidade, né? Porque falar em corrupção e associar a corrupção somente ao setor público é um equívoco. Inclusive, agora recente, quando se falou de fura-fila lá em Minas Gerais, quem é que estava no fura-fila da vacinação? Eram servidores públicos? Não eram. Eram comissionados públicos? Não eram. Então, nós não podemos generalizar essa questão da corrupção. A corrupção está presente em todos os setores, no público e no privado. Não vamos esquecer a JBS, que era uma empresa pública e foi duramente acusada por prática de corrupção no Brasil. Uma das maiores empresas do ramo de alimentação do nosso país e do mundo estava envolvida em corrupção. Isso justifica? É um argumento aceitável? Eu, particularmente, não considero. Deputado Darcy de Matos, como é que o senhor avalia essa questão agora que vai para o Senado? Haveria, então, o mesmo entendimento da Câmara? O senhor acredita que haverá essa possibilidade? E também, o que prevê esse edital aí da privatização da Eletrobras em relação a investimentos daqui para frente? Muito bem, nós esperamos que o Senado possa ratificar, manter a decisão da Câmara dos Deputados. Talvez, em alguns momentos, eles tenham feito algumas pequenas correções, né, porque aquela casa também, a maioria dos senadores, eles se alinham com a agenda do governo. Né? Então, essa autorização para a abertura do capital prevê investimentos, né, nós precisamos de investimentos em torno de 12 bilhões por ano. A União não tem esse recurso, tem 19 bilhões para investimentos em todas as áreas. Então, a ideia, como disse anteriormente, é que o setor elétrico se capitalize. Portanto, eu quero dizer que nós já aprovamos na Câmara dos Deputados, agora nesse ano, sob a liderança do presidente Arthur Lira, uma série de projetos com viés mais liberal, né, que é a agenda do governo, do ministro Paulo Guedes, do nosso presidente, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central, que estava engavetada há 30 anos, a PEC emergencial que busca o equilíbrio fiscal no Brasil, a lei do licenciamento ambiental, que foi um grande avanço, agora a autorização para a privatização da Eletrobras, enfim, então, e vamos tocar ainda esse ano a reforma tributária, que é fundamental. Me parece que aí há uma certa convergência, inclusive com a oposição, e a reforma administrativa, que vai enxugar o poder público no Brasil, mas que não mexe em nenhum direito dos atuais
servidores, mas cria um marco regulatório a partir do ano que vem. Portanto, eu concluo dizendo que a sua observação, que nós precisamos investir nas novas matrizes, na nova matriz energética. Estamos para votar, talvez, possivelmente na semana que vem, projeto da energia fotovoltaica, né, que incentiva a geração de energia solar no Brasil, a energia eólica, quer dizer, são matrizes fundamentais para que a gente possa atender o setor produtivo do Brasil e a população brasileira no momento da retomada econômica pós-pandemia, que eu acredito muito. Portanto, nós estamos trabalhando alinhados com a agenda do governo, a oposição está fazendo a sua parte, mas nesse momento, como disse, nós somos maioria, majoritários, e nós estamos focados em fazer as reformas do nosso país. Agora, a oposição também, no seu governo, lá no governo Dilma, promoveu concessões de aeroportos acertadamente, quer dizer, então não é essa ideia de privatização, de abertura de concessões, a esquerda, a oposição também tratou desse tema no seu governo. Isso é uma prática que tem acontecido em todos os países desenvolvidos do mundo, e a gente sabe que nós temos mais eficiência quando você abre o capital de uma empresa, quando você privatiza, e é claro, o que fica nas mãos do governo? Fica a regulação, através das agências, de forma dura, fiscalizadora, isenta, exatamente para que essas empresas estratégicas cumpram o seu papel, como foi o caso das telecomunicações, gente. Você vendia um carro para comprar um telefone. Eu fiz um financiamento lá, na época que o Fernando Henrique não tinha feito as privatizações das teles, eu vendi um carro para comprar um telefone. Hoje o gari, o catador de papelão, está com celular. Não foi bom o processo de privatização das teles? Foi fundamental. Vamos então passar agora para o deputado Bira do Pindaré. Como é que o senhor avalia essa questão, a modulagem dessa concessão e os impactos daqui para frente para os consumidores e o Senado? O senhor avalia que o governo terá vida fácil lá no Senado? Eu creio que não, até porque a população toma conhecimento a partir de agora do que aconteceu em relação a essa deliberação da privatização da Eletrobras. Há divergências, inclusive, na própria direita e nos liberais em relação a esse tema. Então, eu acho que isso vai ter reflexos fortes no Senado da República. O tempo de uma decisão como essa é muito pequeno. Você decidiu em apenas uma sessão, houve apenas uma sessão para decidir sobre esse assunto. Quando isso poderia ter passado por comissão, ter discutido com calma, feito audiências públicas, ampliado o debate com todos os segmentos da sociedade, com certeza nós teríamos um resultado muito mais positivo para o Brasil. Mas, infelizmente, resolveram passar o trator e o resultado é esse. Acho que o impacto vai ser muito negativo para a população. Né? Vide o que aconteceu no Amapá. O apagão no Amapá, é bom que se lembre, lá não era empresa pública, lá era empresa privada. Ficaram 22 dias na escuridão. Então, eles ficam com esse discurso, querendo mostrar que a privatização é que resolve tudo. Por exemplo, essa questão das teles. Eu não associo a esses avanços à privatização das teles. O que avançou foi a tecnologia, gente. Pelo amor de Deus. Não existia celular no passado. O telefone no passado era um disco que você rodava assim para poder encontrar os números e falar com as pessoas. Então, é totalmente diferente. Eram tempos diferentes, tecnologia diferente. A tecnologia hoje de comunicação é abundante. Você nem precisa mais propriamente de um telefone. Você fala por WhatsApp. É completamente diferente o tempo que a gente vive hoje. Portanto, eu não associo os avanços das telecomunicações à privatização. Eu associo à tecnologia. Até porque, se você pegar o ranking de avaliação das empresas no Brasil, quem está no topo das reclamações são exatamente as teles. As telecomunicações, vai lá no Procon e você vai ver. São as que têm mais reclamação pelos péssimos serviços oferecidos à população brasileira. Então, nós não podemos avaliar por esse aspecto. Então, eu acho que vai ser ruim para o Brasil, pela questão da qualidade do serviço, demissões no setor, muitas pessoas vão perder empregos, e isso é prejuízo para o povo brasileiro, para o nosso desenvolvimento, sobretudo nesse momento de pandemia, de crise econômica profunda. É um equívoco abrir mão de uma empresa tão estratégica para o desenvolvimento. Lembrando que foi graças à Eletrobras que nós conseguimos, no passado,
implantar o programa Luz para Todos, que levou energia elétrica, inclusive para comunidades rurais, quilombolas, indígenas, nos lugares mais distantes do Brasil. Então, abrir mão de um instrumento como esse é um grande erro estratégico para o desenvolvimento da nossa nação. Nós consideramos realmente um equívoco e esperamos que o Senado reveja e que a gente possa derrotar essa proposta e continuar, progredir e fortalecer o setor elétrico, mas de maneira a valorizar o patrimônio nacional a bem da nossa soberania, que é o mais importante nesse momento. Eu queria agradecer a participação, então, do deputado Darcy de Matos, pelo PSD de Santa Catarina, e também o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, que conversaram conosco aqui para falar a respeito da privatização da Eletrobras. Muito obrigado pela participação dos senhores. Grande abraço, obrigado. Muito bem, então nós vamos ficar por aqui, encerrando aí Quem Tem Razão. Falamos a respeito da privatização, a proposta MP que foi apresentada, portanto, lá na Câmara e agora segue para o Senado, justamente por uma avaliação.